GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Muito bom dia, ouvintes da Clube, aqui nos estúdios de TV, rádio, com as câmeras ligadas já. Márcio Dioforte e o Cabelinho. Hoje eu vou ter um papo de responsa aqui. Vou ter um papo de responsa com duas personalidades que estão fazendo um trabalho belíssimo de prevenção aqui na região, com crianças, adolescentes, com toda uma turma que precisa de atenção. Eu já quero dar bom dia pro delegado Vladimir Medeiros. Bem-vindo ao Clube, delegado, tudo bem? Bom dia, satisfação poder conversar sobre um trabalho um pouco diferente que a polícia tem desenvolvido tão bem aqui em Canela e na região. Junto com ele está a inspetora Silvia Berro, que também faz um trabalho importantíssimo e bate esse papo de responsa com toda uma galera. Bem-vindo ao Clube. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui e poder também mostrar esse outro lado aí da Polícia Civil, com o papo de responsa. Que legal. Bom, a gente falava nos bastidores sobre a importância disso, os números e as comunidades impactadas, famílias. Delegado Vladimir, eu queria que tu falasse um pouquinho do papo de responsa e já introduzisse também a importância da Silvia nesse trabalho. Claro, a gente sabe que quando a gente fala de polícia civil, nosso trabalho, a nossa missão primordial é a repressão, ou seja, é trabalhar depois que um crime acontece. Mas nós, em Canela, através do Papo de Responsa, que é um programa oficial da Polícia Civil, nós também desenvolvemos a parte da prevenção. Entendemos que é tão importante quanto, ou dependendo do momento, mais ainda do que a própria repressão. Claro que nosso trabalho de repressão segue, os nossos resultados têm sido muito bons, com o esclarecimento dos homicídios, as prisões e as apreensões no tráfico, os nossos inquéritos, enfim, o trabalho do dia a dia da polícia investigativa é muito bem feito. Perfeito. Agora, com a capacidade e a sensibilidade de alguns policiais como a Silvia, nós também temos desenvolvido os trabalhos de prevenção, principalmente junto às escolas, mas não só junto às escolas, através do Papo de Responsa. O Papo de Responsa é um programa oficial da Polícia Civil em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ele nasceu fora do Rio Grande do Sul, a Silvia pode contar um pouco sobre isso, mas em Canela nós temos feito então esse trabalho que tem alcançado milhares de jovens, de adultos, com um trabalho que é mais do que pensar em colher no futuro. Eu digo que ele é tão efetivo que os resultados são imediatos. Então eu fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui com vocês para falar sobre todo o trabalho que a gente faz em Canela e no Paranhana, em toda a região, através do Papo de Responsa. Quero já conversar com a Silvia um pouco, né, Silvia? A gente vê que cada vez mais cedo, muitas vezes, as comunidades são impactadas por questões como tráfico, como roubo, como violência, e a importância de tu chegar cada vez mais cedo nos jovens para conscientizar eles, para conversar com eles, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da criação do Papo de Responsa e de como que é chegar nessas escolas, com essa gurizada que tá cheia de ideia para fazer o bem, para conversar sobre coisas importantes para eles, né? Exato. O Papo de Responsa, então, ele foi criado no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, tá? Por um policial civil chamado Beto Chaves, um inspetor de polícia. Ele com alguns colegas perceberam que, diante do trabalho que eles desenvolviam, armas já não estavam resolvendo. E aí eles tomaram essa decisão e foi criado, então, o Papo de Responsa justamente para aproximar a Polícia Civil, principalmente dos jovens. E qual é a primeira porta de entrada? Escola. E o programa, ele tem um impacto muito além da sala de aula, porque todas aquelas informações, porque a gente chega com informações e com fala mesmo, com escuta. A gente não vai dar sermão, como o delegado falou, a gente não vai dar palestra, é uma conversa. E esse impacto que o programa tem, então, ele reverbera fora, ele vai para as famílias, ele vai para as amizades e trazendo a consciência para os jovens. Porque eu acho que quando o jovem ele recebe a informação, ele tem a capacidade de decidir e saber dizer não àquilo que ele sabe que vai prejudicar e dizer sim àquilo que vai tornar ele uma pessoa melhor. Então, a nossa conversa é uma conversa sem julgamento, é uma conversa com um linguajar simples, que eles compreendem. E levar justamente as informações. Muitos não têm ideia do impacto que as atitudes dele possam ter.
E aquela política que a gente sempre usa uma frase que tem nessa juventude, nessa geração de agora. A política do não dá nada. O pensamento, eu posso fazer porque não dá nada. E a gente vai e mostra para eles, sim, toda decisão tem uma consequência. Então, é uma conversa assim, muito aberta. A gente está ali para trocar com eles. A gente aprende muito. Então, a gente está para informar, para escutar e para orientar. São todas situações importantes, né? Tem todos os lados, né? E essa parte, né? Quando tu pega um grupo de jovens, quando tu pega pessoas que estão no dia a dia, muitas vezes elas estão passando por isso, né? Porque faz parte, depende do bairro, do cotidiano da pessoa, né, delegado? A importância de tu conseguir chegar neles de alguma forma, né? Isso eu acho que é muito válido, né? Na verdade, sim, a gente sabe que a violência é uma realidade que hoje está em todas as cidades, maiores, menores, na capital, no interior, às vezes no nível maior, um nível menor, mas ela está sempre ali presente. E o jovem é sempre aquela pessoa que está no mundo e está recebendo esse tipo de informação, esse tipo de convivência. E quando nós temos essa abordagem sobre um tema que geralmente não toma essa abordagem, não recebe esse tipo de abordagem. Porque quando a gente vai falar de violência, porque é uma palestra ou porque é uma conversa um pouco menos aberta, e nessas possibilidades, com as características dos policiais, então tem a Silvia, a inspetora Silvia, o comissário Maurício, que sabem chegar através dessa conversa, os resultados são muito fortes. Eu sempre, quando presencio, tô junto, participo, eu sempre me impacto com como é a resposta que esses jovens dão logo após terminar um papo de responsa, né? É visível que, terminada a conversa, boa parte deles levantam automaticamente para ir conversar, abraçar, falar sobre a sua realidade, sobre uma questão pessoal, às vezes para pedir uma ajuda de uma questão tão forte. Pode ser de um abuso sofrido, pode ser de uma violência que tem vivenciado, e o jovem, que a gente sabe que tem pela característica da idade, talvez uma dificuldade de se abrir, se sente tão autorizado e tão acolhido, a palavra é essa, pelo trabalho e pelas palavras com que eles conseguem expressar, que a gente vê que ali, dali a gente já puxa 4, 5 situações numa conversa com, às vezes são 30 jovens, às vezes são 1000, e o público vem, e isso, claro, é muito sintomático, né, de que o trabalho é efetivo, de que o trabalho funciona. Então, para nós, claro, é um motivo de orgulho muito grande, e a gente compreende a importância da prevenção. Nós estamos convencidos da importância da prevenção. É isso. Silvia, até para contextualizar para quem está nos ouvindo, como que funciona um papo de responsa? Quem que procura quem? De que forma é dada o start? Como que funciona um papo de responsa? Nós temos uma página oficial no Instagram, que é Papo de Responsa RS Oficial. Ali tem um link que a pessoa ou a escola, enfim, deseja o papo, ele pode clicar ali e solicitar. A solicitação é feita através de um link com um formulário que vai direto lá para a central do papo, que é em Porto Alegre. De lá, eles redirecionam esse formulário para o ponto focal de cada região. No caso aqui da nossa região é a delegada Fernanda. Ela é nosso ponto focal. Então, ela recebe todos os formulários e passa para eu agendar. Aí eu faço esse agendamento. Eu entro em contato com a escola, verifico qual é a data que eles podem, qual é a data melhor, as turmas. Detalhe, nós atendemos a partir do 6º ano. Entendi. Tá? As turmas menores não. Sim. Então, do 6º ano em diante, todas as turmas. Os temas são pedidos pelas escolas, cada escola tem uma realidade, aí eles sabem qual é o tema mais pertinente. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. São eles que definem, tá? E só que a gente chega, às vezes, eu sou muito de eu ficar observando. Às vezes eu tô com o papo pronto e o papo sai com o que eles estão transmitindo. E é esse o interessante da conversa. E desmistificar aquela imagem que a Polícia Civil ainda tinha, né? Que era só a parte da repressão. Quando que a polícia ia conversar? Quando que a polícia ia abraçar um jovem? Ou tirar foto, a gente tira muita foto no final. Quando que alguém ia pedir para tirar foto com um policial?
Então, está desmistificando essa visão, Legal. que ainda era negativa, e a gente está conseguindo se aproximar deles muito. E a gente sabe o alcance da clube. A Silvia e o Maurício são lotados na Delegacia de Polícia de Canela, mas eles atuam pelo Papo em toda a região. Então, como eu falei, aqui na parte alta da Serra, Paranhana, lá embaixo, né? 10, 15 Atualmente, 9 cidades. municípios nós estamos atendendo assim, direto. Nós já estamos com nossa agenda com papos marcado até novembro. Então, assim, está sendo muito positivo. Os números estão sendo muito bons também, muito impactantes. Eu queria que tu me falasse um pouquinho disso, dos números, do impacto, tipo, quantas pessoas mais ou menos já foram impactadas, direto, indiretamente, se vocês têm isso, Eu né? estou residindo em Canela há 1 ano e meio, tá? Eu cheguei em fevereiro do ano passado. Em março nós já começamos a atuar, Maurício e eu. E o ano passado nós tivemos 7.978 atendimentos, isso incluindo alunos, professores, familiares. Foram 86 papos de responsa em toda a região. Só agora, nesse primeiro semestre de 2025, são 6.229 atendimentos e 60 papos de Ou responsa. seja, vai passar longe, né? Vamos praticamente dobrar esse número em 2025. Sim. Estamos já... faltam 4 papos de responsa para a gente completar 150 papos só aqui na região. São números que para nós fazem muito importante. Assim, tem um significado muito grande. Porque representa o quê? Que a nossa conversa está dando resultado. Com certeza. E a própria comunidade escolar, quando fica sabendo de uma atividade, os resultados, troca informação entre as escolas e aí os pedidos para o papo cada vez se somam em número maior. E a gente tem a expectativa de que a gente consiga ainda melhorar esse atendimento, por assim dizer, porque agora nós estamos numa fase de inauguração ou reinauguração de um prédio que é da Polícia Civil de Canela há muito tempo, ali no Osvaldo Aranha, na entrada da cidade, quem vem de Gramado. Sim, bem na entrada. É um prédio próprio, é um prédio da Polícia Civil, que agora passou por uma grande reforma e que nós pretendemos já, nos próximos dias, fazer a reinauguração. E nesse espaço, que nós vamos denominar de Central de Polícia Preventiva, nós vamos atender todos os grupos vulneráveis. Ali eram atendidas as vítimas de violência doméstica. Então era o posto policial para mulher. Não só os casos de violência doméstica contra a mulher. Continuam ali, né? Continuam ali. Né? Nós vamos agregar agora atendimento a todos os grupos vulneráveis, criança, adolescente, todos eles. E vamos também agregar a parte de polícia preventiva. Então, tem um andar inteiro para o Papo de Responsa. É a primeira sala Do interior. do Papo de Responsa no interior, que tem toda uma identidade visual, com grafite. Eu diria assim, quem chega ali nem imagina que aquilo seja um ambiente policial. Sim. Claro, né? Se a gente tem essa pretensão e ousadia de fazer algo talvez à frente ou diferente do que se tem feito nos últimos anos, aquele espaço precisa ser diferente. Então, a parede é toda preta, com grafite, para acolhimento de grupos, dos alunos e ter ali o QG do Papo em Canela e por que não na região. As frases todas que decoram as paredes são frases que foram escritas pelo Beto Chaves, o criador, um livro que ele lançou logo no início lá do Papo. Então, essas imagens, essas frases de todas as salas que vão ser criadas ainda no estado são frases escritas por ele. E detalhe, a gente não atende só escolas, tá? Até quem está nos ouvindo aí, a gente faz papo em empresas, em agências bancárias. Nós fizemos na aldeia indígena aqui, nós fizemos para um grupo de atletas, de jogadores, né, de jovens. Então, no Gramadense. No Gramadense, né? Todo segmento que quiser, que tiver um interesse numa conversa com policiais, com o Papo de Responsa, é só entrar em contato. Não é só escolas, não. Bom, como tu falaste, né? Tem um perfil no Instagram, né? Que a pessoa consegue entrar em contato. E finalizando, né? O tempo passa rápido quando o assunto é legal. Eu queria que cada um de vocês me falasse um pouquinho da importância da prevenção para o trabalho de vocês também, né? Porque eu acho que prevenir é o clichê, é muito melhor que remediar, né? E na verdade, assim, a gente primeiro pode pensar um viés muito simples, que é a questão do custo, tá? Os estudos nos demonstram que
R$1 investido em prevenção chega a economizar de 7 a 8 em repressão. Então, se fosse só por esse argumento da questão do custo financeiro, isso já estaria valendo. Mas claro que quando a gente conversa sobre vidas e como a gente impacta na vida do ser humano e, sobretudo, a vida de um jovem, isso aí não é quantificável. Mas, assim, a nossa experiência, somados aqui de polícia, nós temos 30, 40 anos. A nossa experiência tem nos demonstrado que o caminho da prevenção é muito mais efetivo do que aquilo que a gente sempre referiu. Então, como eu disse, terminada uma conversa, terminado um papo de responsa, a gente já consegue acessar aquele jovem e a gente enxerga no olho dele, através da conversa que se estabelece ali, como a gente pode auxiliar e entrar na vida, na família daquele jovem. E aí, claro, impacto para o pai, para o irmão, para todo mundo. Então, realmente é o caminho. Então, por isso que a gente investe, por isso que a gente tem cada vez acreditado mais. Eu vejo, por um lado, assim, muito mais... Eu sou muito da parte mais sensível, né? Eu percebo o quanto há necessidade da escuta. O quanto esse mundo acelerado que a gente está vivendo, o mundo tecnológico que a gente diz, está afastando pessoas. E quando a polícia, porque a gente se apresenta assim, com esse uniforme aqui, por isso que eu fiz questão de estar aqui. É dessa forma que a gente se apresenta, com a arma na cintura, com a parte mesmo do nosso uniforme, porque impacta. E aí já pensou a polícia levar uma informação sem julgamento? A gente não está lá para apontar o dedo. Então, quando a gente consegue prender a atenção deles e trazer para o nosso lado, a gente ganha confiança. E o que a gente está precisando no mundo hoje é que eles confiem em quem pode ajudar. A polícia está ali para ajudar. E o resultado, assim, só quem está vivenciando ali... Eu vou rapidamente contar um detalhe que me marcou bastante num dos papos mais recentes que a gente fez, que não era nem uma questão de violência, era uma questão de dano ao patrimônio. Fomos numa escola e recebemos ali uma informação da direção que os alunos estavam depredando ali os objetos que eles estavam utilizando, né? E a gente foi conversamos, explicamos a consequência que tem de causar o dano, que tem penalização. A gente terminou o papo. Não deu uns 15 minutos, eu recebo uma mensagem da diretora da escola, agradecendo pela fala e só para informar que 3 alunos, que seriam os possíveis autores daqueles danos ali, pediram para falar com eles. Contaram que eram eles que tinham feito danificado aqueles objetos e que, se eles quisessem, chamassem os pais, que foram chamados. Os pais, então, entenderam, vão pagar o conserto e não precisou chegar na delegacia. A gente sabe que a nossa fala não vai salvar o mundo, tá? Mas se um jovem que a gente conseguir impactar, se der conta que ele pode tomar a decisão certa, é um jovem a menos que a gente vai ter na nossa delegacia. Muito mais efetivo e rápido que uma investigação policial, que talvez chegasse ao mesmo resultado, só que não a questão da repressão em si, mas de entender aquele jovem de que a ação dele não é legal. Né? E aí, não, tá. Então, como é que eu ajo daqui pra frente? E esse é o papo de responsa. É sobre que isso. Legal. Delegado, quero agradecer a tua presença. Silvia, também quero agradecer. Portas sempre abertas e que bom que a gente hoje veio aqui para falar de uma outra situação que não aquelas coisas que a gente gostaria de falar cada vez menos, né? E depois vai chegar o convite, então, quando nós fizermos a inauguração da Sala do Papo ali. Com certeza estaremos lá. Muito obrigado e bom dia para vocês. Obrigado, abraço. Obrigada, igualmente. Até mais. GJR Entrevista.